Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos. A palavra de Deus nessa noite ela está no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10, nos fala assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou com abundância. O tema dessa noite: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou e vida em abundância. Meus amados, faz algum tempo que eu conheci essa palavra. Eu pensava que eu já havia entendido totalmente esta palavra. Talvez como você também penso mesmo. Mas eu orando ao Senhor pela minha própria vida, que eu aprendi com o Senhor a não só pregar, ensinar a palavra, antes disso, viver a palavra. Aqui nesse canal você verá a gente bater nessa tecla. Não adianta nada apenas o conhecimento da palavra, como muitos acham que isso é suficiente, mas não é. Eu preciso, antes de tudo, ensinar a palavra, viver, para que eu possa pregar com autoridade e não como os escribas e fariseus que ensinavam, mas não viviam. Quando Jesus disse que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros dos homens, dos seguidores, mas eles nem sequer os moviam com o dedo. Quando Jesus disse essas palavras, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, João 10:10, e confrontou com os escribas e fariseus, e eles estavam dizendo que a função da religião, a qual os escribas e fariseus eram os doutores da lei, eram os mestres, a função da religião era matar. Prova que eles mesmos entregaram Jesus para morrer. Olha que coisa triste, amados. Já pensou nisso? Você já ouviu alguém falar isso? Que a religião tem uma função? Falar, a religião é ligação com Deus. A religião, no sentido verdadeiro, como a Bíblia fala, mas a religião que você vê aí, que você via, os fariseus viviam e teimavam que era verdade, era essa, era de matar. É prova que o próprio Jesus foi morto por eles. Eles consentiram, pediram aos romanos que dominavam na época para que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás, um criminoso, um assassino. Porque Jesus não sujeitou a doutrina deles, por isso eles, os doutores da lei, o odiavam. Olha, religiosa, a melhor religião da época, odiando Jesus. E hoje? E hoje? Então, nessa manhã, o Senhor me deu o entendimento dessa palavra. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olhem bem. E era a função da religião dos escribas e fariseus, os quais eles eram mestres. A mesma que Paulo, o apóstolo, foi doutrinado, e a seguir também ele, Saulo, perseguia. Olha bem que fato interessante. Você já viu essa ligação? Saulo, que foi convertido depois, como Paulo foi o grande pregador, um dos maiores apóstolos da história da igreja, ele também era um seguidor. Fariseu, ele fala, ele conta lá em Filipenses o testemunho dele. Mas sabe o que ele fazia? Perseguia e matava, e mandava encerrar na prisão os cristãos, até para morrer, tá? Encerrava os cristãos na prisão e consentia na morte deles, como está lá, Estevão, um deles. Estevão foi um deles que foi perseguido também, e morreu apedrejado. Me fez entender essas duas situações, que enquanto Jesus veio para dar vida, a função... Escuta bem isso aí. Talvez você vai se surpreender com isso. Você vai fazer algumas ligações até hoje. Me fez entender essas duas situações, que enquanto Jesus veio para dar vida, a função da religião judaica, e hoje também existem religiões que seguem o mesmo rumo, você sabe disso? Eu não vou expor, mas você sabe disso. Que tem religiões que seguem aquele mesmo rumo dos fariseus e escribas. A função da religião judaica, que defendia a prática da lei de Moisés, era tirar a vida das pessoas, sendo que Jesus foi o primeiro alvo dele ali no início do Novo Testamento. É só ler lá. Digo, durante o ministério de Jesus. Então lembra do início do canal, quando eu falei as funções desse projeto, Deus Alfa e Ômega, que a primeira função era edificar vidas, a segunda função era salvar vidas, e através da pregação do Evangelho, como Deus tem dado essa bênção, né? De dar testemunho de aquelas duas pessoas que você deve orar, pelo Romildo e pelo Leandro. Agora eu descobri pelo Espírito Santo que outra função desse canal é esclarecer as pessoas que estão sendo seguidores de uma religião, às vezes sem o devido entendimento. Então, esse canal aqui vai te esclarecer a muitos que às vezes estão seguindo
porque foram ensinados assim. Já viram quem falou assim, eu nasci nessa, vou morrer nessa? Já viu? Eu já ouvi isso. Eu um dia segui uma dessas também, na minha ignorância, mas depois eu conheci Jesus de Nazaré. A luz dele brilhou na minha vida. Que essas pessoas aqui irão entender, preste atenção nessa palavra, e entende que a ênfase de Jesus, quando diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, era para diferenciar em relação ao judaísmo, cuja função principal dele era, na verdade, tirar a vida das pessoas. Olha bem que coisa. Entendeu porque Jesus enfatizou isso? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Por quê? Era diferenciar, embora de maneira sutil, sorrateiramente, que discordavam da doutrina deles, tendo como Jesus o exemplo principal. Ou a pessoa aceitava a doutrina deles, ou eles perseguiam a pessoa. João Batista, Estevão. Entenderam, meu pessoal? Então, nós temos que saber pedir a Deus entendimento das Escrituras. Aquilo aconselhou. Não, e aplicar para hoje também. Ficar atento. Mas não adianta só ter uma religião. Você tem que servir a Jesus, seguir os seus passos. Conhecer Jesus, ter experiência com Ele. Aqui nesse canal, vocês vão ouvir falar muito nisso. É só crente? Eu estou crente, vou para a igreja, volto, mas não acontece nada comigo, Deus não fala. Não, aqui você vai aprender a ter experiência. Você vai ouvir experiência. Você já conseguiu assimilar essa palavra de Jesus? Ter vida e vida em abundância? Ele está falando só de morrer e ir para o céu? Não, está falando aqui nessa terra. Para confirmar essa afirmativa, é só olhar o início do livro de Atos, quando esses mesmos doutores da lei de Moisés perseguiram os apóstolos e ordenaram que fosse colocado na prisão. Olha aí, por isso que eu digo, leia Atos dos Apóstolos. Você vai entender essa transição de Jesus, da lei. Jesus é o elo entre a lei e a graça. Ele cumpriu a lei e nos conduziu à graça, e aí em Atos começa a prática do ensino de Jesus. Na prática, os apóstolos viveram. E esses apóstolos também sofreram perseguição dos próprios judaístas, judaizantes que haviam perseguido Jesus também. Entenderam? A igreja foi perseguida por quem? Pelos judeus. Paulo sofreu, apanhou por causa de quem perseguiu? Judeus também. Depois que ele se converteu. Porque antes ele perseguia, depois ele passou a ser perseguido. Por isso que eu preguei a mensagem de perseguidor a perseguido, Paulo. Para confirmar essa afirmativa, é só olhar o início do livro de Atos, quando esses mesmos doutores da lei de Moisés perseguiram os apóstolos e ordenaram que fossem colocados na prisão. Pedro foi um deles. Pedro foi preso. É a história lá. Não recordo o capítulo agora, mas é fácil. Vai lá, você vai achar logo. Ele foi preso pelos judeus. Você, meu irmão, minha irmã, precisa conhecer Jesus por experiência, conhecer os seus ensinos, o ensino das cartas dos apóstolos, em especial das cartas de Paulo, para você viver uma vida em abundância, para que possa ficar claro que a função da religião é tirar a vida da pessoa. Não se engane, não. Mas fulano é um religioso. Não se engana. Mas tem muita religião, tua religião é boa, pode ser o que é negativo. Você tem que escolher a religião e seguir ela que é boa. Você vai olhar, não, é negativo. Não é toda religião que é boa, não. Você tem que saber discernir aqueles que estão ensinando a verdade que Jesus falou para ter vida e vida em abundância. Tem religião aí que se afasta. Eu provei aqui na palavra. Os apóstolos tiveram essas experiências. A gente teve experiência. Jesus teve essa experiência. Nós temos que entender isso. Para que possa ficar claro que a função da religião, a religião é tirar a vida. Ter uma vida abundante é diferente de caminhar com Deus. É diferente de caminhar com Deus através de obra. Reencontrar com Cristo e ter sido salvo pela graça mediante a fé. Ter uma vida abundante é diferente. É diferente. É um caminhar com o Senhor através de uma vida transformada para reencontrar com Cristo e ter sido salvo pela graça mediante a fé. É ter vida abundante. Jesus falou. Não é só, estou seguindo qualquer religião aí, tá bom. Muita gente vai falar, você está na religião, não quer saber, que fulano ali é evangélico. Às vezes não estudou, às vezes uma igreja que é uma seita, que não ensina o doutrina de Jesus. Estava comentando Deus com um colega lá, tem mais tá hora, eu não sei o nome dele. No trabalho lá, nós atendemos uma pessoa lá, que leva uma menina para
meninazinha autista para poder cantar a música lá, que ele falou, eu sou judeu. Eu tentei dar umas entradas no evangelho com ele, ele escapou 2 vezes, mas vou voltar a falar. Que diz que o judeu não aceita Cristo. Falei, vai ter uma chance na tribulação, quando a gente levar a igreja. Vai ter oportunidade. Muitos vão se converter na tribulação. Quando nós subirmos para a glória, os judeus vão ter oportunidade. E ele tenta se desviar. E hoje também, se algum deles crer, vai se tornar salvo Jesus, como aconteceu lá na igreja primitiva. Muitos judeus se converteram. E ele fala que judeu não aceita a palavra. Amém, amados? Então, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Guarda essa palavra. Jesus veio para ter vida, para lhe dar vida e vida em abundância. Amém? Se você não é inscrito ainda, é hoje o dia, é agora para você se inscrever. Que Deus abençoe a todos com uma boa noite. A paz do Senhor Jesus.